Começar então. Tá? Bom, então, pessoal, tópico de redes, começando para a segunda prova, que é amanhã. É isso, né? Que tem conteúdo, bastante parte do conteúdo que temos no slide, a gente não tirou tudo das provas passadas, porque a gente espera que ele não vai cobrar exatamente as mesmas coisas que ele cobrava antes. Então, a gente colocou bastante coisa que não caía nas provas e basicamente o conteúdo mesmo. Tá? Mas as questões estão no slide também. Me interrompam aí qualquer coisa para tirar dúvida e tal. Eu não sei muito de redes para garantir que eu vou saber responder tudo, mas qualquer pergunta aí façam e a gente discute qualquer coisa. Bom, enfim. O primeiro conteúdo é o DNS, né? O Domain Name System, esse é o que significa sigla, né? Basicamente, a gente não quer ter que saber de cor todos os IPs dos serviços que a gente quer acessar. Então, a gente decora os nomezinhos, né, que é muito mais simples. E a gente tem esse serviço de DNS que vai fazer essa conversão para a gente do nome, que é fácil de decorar, para um número de IP, que aí sim a gente vai poder usar para acessar o serviço. Né? Bom, é um protocolo de nível 7, né, de aplicação, então ele roda em cima ali de sessão, né, ele é de alto nível. E ele utiliza o UDP por baixo, geralmente, mas ele pode usar TCP se for, em alguns casos, que o pacote seja maior. Bom, isso aqui só por curiosidade, né? Só por deixar claro que é assim que ele funciona por baixo. Bom, antigamente, essas tabelas de IP ficavam armazenadas no computador, cada um tinha sua própria tabela no computador. Obviamente, isso é uma péssima ideia, né? Porque uma alteração de IP tu vai ter que mudar em todo mundo e ocupa memória, né? Hoje em dia, acho que seria impossível fazer uma coisa dessa. Seria muito inviável, porque, bom, qualquer coisa que tu vai querer, tu vai ter que ter a internet inteira dentro do teu PC, não faz sentido. Bom, outra abordagem seria ter um único servidor central que mantém essa tabela, mas também não é uma boa ideia, porque tu, né, se der uma falha nesse único servidor, já era, caiu a internet para todo mundo. E, né, ele vai ficar sobrecarregado porque ele vai ter que gerenciar o tráfego de todo mundo. Não dá, né? Então, qual que é a solução verdadeira? É dividir em diversos servidores, e os servidores funcionam, bom, como eu vou mostrar nos próximos slides aqui, eles funcionam meio que no esquema de árvore. Então, a gente tem root, que o root é um servidor, na verdade, acho que existem quantos servidores de root no mundo? Aí, uns 15, eu não me lembro. O Ranieri falou na aula, mas eu não me lembro exatamente. Uns 13, 15 por aí. 13. 13? Beleza. E esses roots, eles sabem onde estão os servidores de algum serviço mais específico. Então, eu quero acessar o .com, e aí o root ele vai saber, beleza, tá aqui o servidor que mantém as coisas do .com. Eu quero acessar o .br. Aí o root vai dizer, beleza, tá aqui o IP do servidor DNS que mantém os .br. Ou se eu quero acessar inversos, né, que são um tipo de serviço de DNS que faz o contrário, né? Eu recebo um IP e ele me retorna um nome. Isso tem algumas utilidades, né, de autenticação. Se eu quero saber será que esse IP aqui que eu estou recebendo realmente é o que eu quero? Eu pergunto para o inverso e ele vai me responder. Bom, enfim. Mas não é muito usado o inverso. O genérico de país são os mais comuns, que são mais óbvios, né? O que eles significam. Enfim. Então, basicamente, o root ele é o cara que aponta para os outros. Aqui tem explicando direitinho o que é cada um. O root ele mantém as informações sobre os TLDs. Esses três aqui são os TLDs, né? Tem o TLD do .br, tem o TLD do gov. TLD significa top level domain, né? Ele mantém informações sobre os domínios genéricos, inversos e dos países. Tá? Então, no primeiro nível tem os roots, no segundo nível tem os TLDs, e os TLDs, por sua vez, mantêm aí os endereços dos autoritativos. O DNS autoritativo são os que pertencem realmente a alguma organização, alguma empresa, alguma coisa nesse sentido. Ele é bem mais específico mesmo. Imagino que, sei lá, o Google, o Facebook tenham um autoritativo dele mesmo. Né? Então, além desses três, que são os que realmente fazem parte dessa cadeia de árvore aqui para baixo, no caso, teria as outras ramificações, né, dos autoritativos, enfim.
E além desses três, que são os que fazem parte da árvore, eu tenho os locais. Os locais, eles não são considerados fazendo parte da árvore de DNS, mas, porque eles só fazem requisições. Então, os locais, eles são mantidos pelos nossos provedores de internet, né? E eles repassam as requisições de DNS que eu faço. Ele também... Peraí que alguém reagiu à mensagem aqui. Bom, tá. Ele também... O que eu tava falando? Locais, tá. Eles são mantidos pelos provedores e fazem parte da cadeia de servidores, tá. Eles também têm uma cachezinha para não precisar ficar repassando sempre as mensagens que ele recebe. E, bom, basicamente é isso a funcionalidade do local. Existem duas estratégias de como fazer essa consulta aos DNS. Na primeira, aqui está o computador, que sou eu, e eu quero saber onde é que está o endereço. Então, eu vou mandar a requisição para o local, e o local, aí ele vai decidir o que ele vai fazer. Ele vai mandar uma requisição para o Raiz perguntando: Raiz, onde é que está o DNS do .com? Aí o Raiz vai responder: é esse o IP do .com. Aí eu vou no do DNS lá do .com. Aí o .com vai me dizer: é esse aqui o DNS do Google. Aí eu vou lá no DNS do Google, por exemplo, né? E ele vai me dizer: tu quer o IP desse computador aqui. É esse computador que tem o serviço que tu tá procurando. E daí ele vai retornar aqui o IP desse computador, que vai voltar para mim, e aí eu vou poder usar o serviço. Bom, essa é a consulta interativa. Outra estratégia é a recursiva, que daí eu não sobrecarrego o local, mas, por outro lado, eu vou estar, né, dando muito mais trabalho para os DNS em si. Então, se eu quero saber o endereço da Google, eu mando para o DNS o local manda para o Raiz manda para o TLD manda para o autoritativo, e aí o autoritativo devolve para o TLD, que devolve para o Raiz, que devolve para o local, que devolve para o meu PC. Tá? Então, são essas duas abordagens, as duas são possíveis. Aqui sobre caching, né? O DNS local ele mantém uma cache que vai economizar tempo, né? Eu não preciso ficar mandando toda a requisição para fora. E essa cache tem o TTL para, né, ele não ficar repassando informação errada para mim. E, eventualmente ele vai ter que conferir se essa informação está certa. Pergunta sobre essa parte do DNS? Tudo certo? A hierarquia aqui dos servidores. Root, TLD, autoritativos locais. Beleza? Bom. Com isso aqui já tem essa questão que dá para a gente resolver. Quais são os servidores que fazem parte da cadeia de DNS? Autoritativos e iterativos não. Já corta A. Locais já não também, porque os locais eles são mantidos pelo provedor, eles não fazem parte da árvore de servidores, né? Principais também não. Bom, EAC, né, que são os de alto nível. Os de alto nível são os TLDs, né, top level, os raízes e os autoritativos. Aqui é a alternativa C. Aqui a outra falava raiz, alto nível, aqui até aqui tá certo, mas ele fala local não faz parte. E C, servidor secundário, não. Até existe o conceito de servidor secundário, mas é outra coisa. Não tem nada a ver com isso que a gente está falando. Tá? Perguntas, pessoal? Tranquilo? Se vocês não falarem nada, eu vou continuar. Tá? Meta pau. Ô, louco. Bom, outra questão que é explicar o que são os servidores de TLD e os autoritativos. Né, os TLD são os de alto nível, top level, responsável por domínios gerais, inversos e de países, né? São esses três caras aqui. Esses são TLDs, tá? Genérico, inverso e país, isso é importante saber. E ele mantém informações sobre extensões como .br, .com, ou de algum outro país, ou .gov, .net, enfim. Os autoritativos são dedicados numa organização específica, né? E, bom, e podem ser contratados e tal, se vocês forem comprar algum serviço de servidor, enfim, aí a gente está falando de autoritativo. Tá? Tranquilo? Eu vou continuar, então. Outro conceito que eu não sei se dá para considerar que é um conteúdo dessa prova, mas de certa forma tem a ver com o DNS e tinha uma questão numa prova antiga,
São os tipos de comunicação. O primeiro, mais simples, unicast, é de 1 para 1, né, bem óbvio. O multicast é de 1 para todos de um grupo, aqui pensando que o verdinho aqui significa um grupo, tá? Broadcast é de 1 para todo mundo que está na rede. E o Ncast é de 1, né, o destinatário ele vai mandar para um cara de um grupo, né? Não interessa qual do grupo receba, o importante é que um único receba, tá? Então, esses 4 divisões aí nos tipos de comunicação. Alguém mandou mensagem? Foi presença, eu acho. Tá. Foi? Não, o. Sim, seria mais. Sim, ele vai mandar para o mais próximo. Porque. Ele vai mandar um mais próximo, mas não sei também como ele consegue identificar, mas teoricamente ele vai mandar para o mais próximo, sim. O Renan tá certo. O que eu mando o link dos slides? Tá no chat de redes ali, Xezé. Caralho, Xezé, tu me impressiona, cara. Então aqui tinha uma questão que tinha caído nas provas, né? O broadcast eu mando para todo mundo, o multicast para um grupo, Ncast para um de um grupo, né? Como o Renan falou ali, o mais próximo. O DNS é um exemplo de Ncast, por quê? Porque eu preciso aqui, por exemplo, se eu mandei para o meu DNS local e ele sabe onde estão 2 roots, por exemplo, ele vai mandar para o root mais próximo. Ele até poderia mandar para o outro e ia funcionar também. Mas o que importa é tá chegando em alguém do grupo. Tá? Eu não preciso receber várias respostas de qual é o IP que eu estou procurando. Uma resposta é o suficiente. Tá? Então o que importa vai chegar em alguém do grupo, né? No mais próximo por motivos aí de desempenho. Unicast, então, de 1 para 1, né? Bem simples, é o mais simples. Tá. Tranquilo sobre as questões, pessoal? Alguém tem algo a declarar? Não? Beleza. Bom, seguindo então, o próximo conteúdo é Telnet. Não tem nenhuma questão de Telnet, né? Mas eu vou falar porque vai que cai. Telnet é basicamente um SSH da vida aí. Eu quero rodar comandos do meu computador. Eu quero que esses comandos sejam interpretados num servidor e esse servidor vai me dar os resultados. Bom, basicamente eu consigo rodar num terminal virtual outra máquina, né? da outra máquina. Enfim. Ele usa TCP, porta 23, mas isso aqui não interessa. Tá? Esse é o Telnet. Então aqui tem um esqueminha de como funciona o Telnet, que eu tenho no meu terminal. Vou escrever nele, beleza? O Telnet vai pegar, vai converter, mandar pela internet até o servidor. O servidor ele vai passar por todas as camadas aqui da rede, né? Vai voltar para o servidor Telnet, que vai pegar essa mensagem e mandar para o pseudo terminal do servidor, que daí vai acessar os aplicativos da outra máquina. Tá? Então, dessa forma, eu consigo meio que controlar os aplicativos, as aplicações que estão rodando no servidor da minha máquina remotamente. Tá? Esse é o Telnet. O Telnet ele usa um NVT, e esse NVT aqui ele vai aparecer mais vezes aqui nos slides. O NVT Network Virtual Terminal, ele basicamente define um conjunto de caracteres base assim para eu conseguir transmitir. Isso aqui porque eu não consigo garantir que, né, o servidor remoto vai aceitar a mesma padronização que eu estou usando no meu sistema. Então, antes de enviar, o Telnet vai converter para esse conjunto de caracteres, de comandos especiais, e aí ele vai enviar. E aí lá no lado do servidor, ele vai reconverter esse conjunto NVT de volta para comandos que o servidor vai aceitar e vai rodar corretamente. Tá? Beleza? Beleza. Então, net é isso aí. E-mail, então. Entrando no outro conteúdo agora, conteúdo de e-mail. Esse é o primeiro cenário de e-mail. Não sei, acho que é um cenário que não vai acontecer quase nunca, isso, sei lá, se os caras estiverem na mesma empresa. Mas, basicamente, o que acontece? No primeiro cenário, eu tenho um servidor de e-mail aqui no meio, e eu tenho a Alice e o Bob, os dois conectados diretamente
no sistema que mantém os e-mails. Nesse cenário aqui, que é um cenário raro mesmo, tá? Isso aqui não é o e-mail que a gente está mandando aqui no nosso dia a dia, mandar para o professor e tal. Bom, enfim. Eu só preciso de um programa que é chamado UA, é o User Agent, que vai gerar, vai ler, vai encaminhar e responder mensagem, tá? Esse é o gerador e o leitor de mensagens, basicamente. É o User Agent, que é o UA, tá? Isso aqui é bem simples mesmo, ele vai gerar, mandar pro servidor e o bot vai baixar usando o UA também. No segundo cenário, a Alice e o Bob estão em servidores diferentes. Então eu preciso de uma forma de transportar um e-mail que eu mandei através da internet para outro servidor. Para isso aqui eu preciso do MTA, que é o Message Transfer Agent. Esse T aqui é só pensar que o T é de transferir, né, ou de transporte. Então ele vai passar pela internet, tá? Basicamente é isso. Terceiro cenário. Agora, além dessa distância entre os dois servidores, tem uma distância da Alice do primeiro servidor. Então agora o remetente também não está conectado. O que vai acontecer? Agora a Alice ela vai gerar um UA, ela vai gerar a mensagem usando o UA, né, o User Agent dela. Ela vai ter que colocar aí vai ter que rodar um cliente de MTA, né, de transferimento aqui, de transferência, para mandar para o servidor. Beleza. Aí esse servidor vai receber essa mensagem por MTA, vai baixar e vai mandar para o outro servidor também usando MTA. E aí o Bob vai poder aqui baixar usando o A dele. Então aqui no caso eu tenho um cliente MTA rodando na Alice, eu tenho um servidor MTA rodando no primeiro servidor, eu tenho um cliente MTA rodando no primeiro servidor e eu tenho um servidor MTA rodando no segundo servidor, tá? Esse MTA, né, isso que eu tô falando é o Message Transfer Agent, tá? Tranquilo, pessoal? Tá. O quarto cenário, e o mais comum, aqui vai acontecer a mesma coisa que é... Tá, aqui vai acontecer... a parte da Alice aqui do segundo servidor vai continuar igual, tá? Só que agora o Bob ele não está conectado aqui direto. Então ele vai ter que precisar de algum mecanismo de baixar esse e-mail, né? Ele vai precisar atualizar, né? Se atualizar quanto aos e-mails, e para isso ele vai precisar de um Message Access Agent, né? O MAA, né? Esse A aqui de acesso. Então agora existe esse terceiro cara, né? Além do UA, tem o MTA de transferir e o MAA, que é o último, que é o de recebimento, o de acesso, tá? Basicamente você pode pensar da seguinte forma: eu tenho o servidor aqui desse lado, tá o servidor, tá? O MTA ele vai dar um push no e-mail e o MAA ele vai dar um pull no e-mail, tá? O MTA ele vai enviar e o MAA ele vai baixar, tá? Basicamente essa é a ideia. Beleza? Dúvidas sobre essa primeira parte de e-mail? Ah, no cenário 1 eles estão na mesma rede. Sim. No 2, um deles não está na mesma rede. No 2, nem os servidores estão conectados diretamente. Mas nos cenários não é tão relevante saber assim, qual que é o cenário 1, o cenário 2. Acho que é mais didático assim, para ele mostrar por que vai surgir No esse geral, problema. sempre vai ter um MTA e um MAA. Esse é o cenário 4, que é o cenário geral. Os próximos protocolos que a gente vai ver já assumem que tu está nesse cenário aqui. Ah, tá. Tá? Então, MTA para então, qual que é a sequência? MTA para mandar para o servidor que está mais perto de mim aqui, para o meu servidor. MTA desse servidor para o servidor que eu sei onde está mais perto, que está conectado o destinatário. E aí o destinatário vai baixar esses e-mails por MAA. Tá? Então tem dois MTAs, um daqui, outro aqui, e o último é um MAA. Tá? Beleza, então? Isso aqui é o Mine, o livro que eu li, li entre aspas, né? Passei os olhos no livro. Ele dá bastante atenção pro Mime, mas eu não sei o quão importante ele é. Não tinha muita coisa nos slides do Ranieri, mas enfim, coloquei aqui o Mime.
O MIME, ele tá entre o A e o MTA, entre a transferência e a geração, e ele vai transformar os caracteres ou coisas especiais que tem no meu texto para serem transportados. Então ele vai usar um tipo de NVT, lembra do NVT? Que era os caracteres que eu usava lá no Telnet para mandar, né, a mensagem, os comandos, enfim, o NVT vai reaparecer aqui para eu poder transferir o meu e-mail tranquilamente, né? Sem, enfim, é um protocolo, não sei se dá para chamar de protocolo, mas vai ter um cabeçalho aqui no MIME que vai me dizer como reconstruir vai a estrutura do meu e-mail, do texto do meu e-mail. Né? Assim eu consigo transferir caracteres que não são ASCII, né? Coisas, caracteres especiais. Talvez isso tenha a ver também com vídeos, enfim. Tá? O MIME, ele literalmente significa, né? O E é de extensão do e-mail. Né? Enfim. Tá, então voltando aqui a falar do esquema de transferência e acesso aos e-mails, só para relembrar, aqui eu tenho transferência e aqui um acesso. Tá? Então, o SMTP, que é o Simple Mail Transfer Protocol, esse cara é o que define como vai acontecer o MTA. Então, ele vai atuar duas vezes, uma vez aqui do remetente até o primeiro servidor, e uma segunda vez do primeiro servidor até o segundo servidor. Tá? Esse é o SMTP. Beleza? E o segundo, o SMTP não é usado nesse último caso. Esse último caso de download é um protocolo de MAA, e aí eu tenho duas possibilidades, o POP3 e o MAP4. O POP3 é o mais merda e o POP4 é o mais avançado. Tá? Pergunta sobre esse esquema aqui, pessoal? Agora eu vou entrar nas diferenças do POP e do IMAP. Vamos lá, então. O POP, ele... Aqui tem um esqueminha de como que ele vai acontecer, tá? Eu vou mandar o usuário, eu vou mandar minha senha, beleza, loguei no sistema. Aí eu só tenho dois comandos no POP. Eu posso listar os e-mails que eu tenho para baixar, ou eu posso pedir para baixar um. E eu vou ter que pedir para baixar um de cada vez. É bem limitado e quando eu baixo, ele deleta do servidor. Então eu vou manter ele baixado no meu computador, o e-mail, e não no servidor, por padrão. Eu até posso, né, colocar o modo keep, que aí ele vai manter no servidor. Mas por padrão ele vai deletar. Então ele é bem limitado, eu não consigo ler o e-mail antes de baixar, eu só consigo listar e baixar um de cada vez. Tá? Esse é o POP3. E o IMAP, esse é mais avançado, né? Como eu tinha falado. Esse aqui permite que eu criar pasta, permite eu baixar e-mail pela metade, permite que eu busque e-mails por algum caractere. Eu quero saber só os e-mails que foram enviados, que o Jorginho me enviou. Vai pesquisar, Jorginho. Tá? Eu consigo ler parte do e-mail do cabeçalho ali, quem foi que me mandou e tal, antes de baixar. E baixar entre aspas, né? Porque no IMAP, ele não vai deletar, ele vai manter os e-mails no servidor. Tá? Enquanto no POP, por padrão, ele deleta. Tá? Então aqui, essa é uma pergunta que eu acho que eu apostaria que cai, né? Uma pergunta que apareceu bastante em prova. Protocolos de e-mail POP e IMAP possuem o mesmo objetivo, baixar mensagens de um servidor. Mas o IMAP fornece funcionalidades adicionais. Quais são 4 delas? Eu consigo ler parte do e-mail antes de baixar, eu consigo baixar o e-mail parcialmente, organizar em pastas e buscar por e-mails específicos. Flávio, Oi. o que é parcialmente? Baixar e-mail parcialmente. Cara, boa pergunta, cara. Eu suponho... Ou um anexo também. Se tu tem um anexo, tu não precisa, tipo, baixar 25 megas de vídeo. Tu escolhe quando baixa. Eu ia imaginar que era isso aí. Que, por exemplo, vem um PDF junto lá no teu e-mail, ele não vai baixar o PDF por padrão junto, né? Tu escolhe se tu vai baixar ele depois ou não. Mas, enfim, tu consegue fazer isso.
É, que Fábio, esse eu... negócio aí do anexo é uma parte importante do MIME. O MIME ali, né, ele fornece um meio de, como que esse protocolo ele é orientado a caractere, ele oferece um meio de tu passar algo que não é orientado a caractere, por exemplo, um file orientado a bits, na forma ASCII, para depois ser desencriptografado, quer dizer, para depois ser passado para binário de novo no outro lado. Ah, Isso ele é uma vai... das importâncias dele. Tá, eu imaginei que fosse mesmo. Tinha uma questão sobre isso no livro, né? Então o MIME ele também faz isso com imagem. Ele vai transformar, tipo, PDF, imagem pro padrão do NVT dele, para ele transferir. É isso que tu tá dizendo, Rô? É exatamente uma forma de tu passar algo que não é orientado a caracterizar-se dentro de um protocolo que é orientado a caracterizar-se. Legal, legal. Quando tu inicia a conexão, tu pode pedir as capacidades do servidor e ele pode te informar que ele aceita 8 bits clean. E aí tu pode mandar dados binários arbitrariamente sem codificar e decodificar. Bom, seja lá o que isso significa, tá bom então. Perguntas, pessoal? Comentários? Não? Meta pau. Acho que acabou minha parte. Ah, não, tem FTP ainda. FTP também não tinha nada de questão sobre FTP, mas ele é um protocolo de transferência de arquivos e ele vai abrir duas conexões. Uma de controle e outra para dados, por duas portas TCP. Então, a porta de controle ela vai estar mandando lá, ó, quero abrir a porta de dados. Aí ele vai abrir uma conexão de dados aqui para te mandar as informações. Basicamente, essa é a ideia do FTP. A conexão de controles também usa um NVT ASCII por essa questão de compatibilidade entre as duas partes, né? E vai te mandar tudo numa codificação padrão. E a comunicação de dados ela pode ser feita por esses três comandos, que é o retur, né? O arquivo ele vai baixar, ele vai retornar, ele vai, né, restore o arquivo do servidor para o cliente. O store ele vai baixar do cliente para o servidor. E o list ele vai listar diretórios, arquivos, enfim, o LS. Basicamente é isso de FTP. Não tem muita coisa, não tem praticamente nada disso nos slides dele, então eu imagino que não seja tão relevante assim, mas tá aí, né? Vai que. Bom, enfim, agora é contigo, John. Beleza. Oh, perdão, Tenta pode, na... pode falar de Fala, novo sobre o início do FTP ali? O FTP é um protocolo de transferência de arquivo. Então ele vai ter. Ele trabalha com duas conexões, uma de controle e outra de dados. Tá? Então, Mas o que isso significa? por um caminho, tu vai estar passando mensagem de controle. Tipo, quero iniciar a conexão, não sei o quê. Ah, Sabe? entendi. Tipo uma Então, sessão. sim, isso. Exatamente. E quando tu quiser abrir conexão de dados e tal, tu vai me mandar mensagem por controle para manter, ou sei lá, talvez tenha mensagem, provavelmente tem mensagem de erro aqui também, alguma coisa nesse sentido. Não sei, tá ligado? Beleza, era isso que eu não tinha entendido. Não tenho conhecimento com tantos detalhes, mas imagino que seja esse tipo, nesse sentido. Enfim. www, contigo. Já posso? O Jonathan tá compartilhando a tela dele aí pra vocês. Tá bom, então. Bateu um soninho agora, né? Que viagem. Mas enfim, ouvindo? Tá me ouvindo, Flávio? Eu tô. Beleza. www, World Wide Web, né, como todos vocês sabem. Basicamente, o www Web significa a mesma coisa, que é simplesmente um sistema que interliga tudo que está na internet. Né? Praticamente é assim que funciona. Então, a web ela permite que os documentos, os arquivos e todos os recursos e aplicativos que possam ser esse mundaréu de coisa ele possa ser navegado e visualizado nos navegadores, né? Pelo Google, pelo Chrome, pelo Firefox, por todos esses navegadores que vocês conseguem usar, né? Bom, simplesmente ele funciona num sistema de cliente-servidor, onde o cliente ele vai pedir, ele vai fazer um request, e o servidor ele vai retornar
a resposta do pedido dele. Né? Então, basicamente, é assim que vai funcionar esse nosso serviço de web. Tanto aqui quanto nos próximos protocolos que a gente vai ver também. Certo? Que é basicamente cliente-servidor, onde o cliente ele pede e o servidor responde. Do web, né? O que a gente precisa saber? Além dessa teoria mais básica, a gente precisa saber do URL, certo? Que é o localizador uniforme de recursos. Como ele funciona? O URL basicamente é o link que vocês têm em todos os lugares. Beleza? Então ele se refere ao endereço de rede onde vocês vão poder encontrar alguma coisa. Ele vai ser formado, que nem está nessa imagem aqui, pelo protocolo, pelo host, pela porta e pelo caminho. Certo? Então o protocolo vai ser o protocolo que vai ser usado, né, o tipo de conexão que vai ser feita com o servidor, certo? Pode ser FTP, como o Flávio mostrou antes, HTTP, que a gente vai ver depois, HTTPS, que é o que é usado hoje em dia, entre outros tipos de protocolo. O host, ele vai ser basicamente o endereço do servidor, onde está essa coisa que a gente está procurando, certo? A porta, ela vai ser a porta lógica, digamos assim, onde vai acontecer essa conexão com o servidor, certo? E muitas vezes essa porta ela é opcional, vocês não precisam colocar isso no link de vocês a porta, dificilmente vai ser colocado alguma coisa assim. Um exemplo onde tem essa porta é no Minecraft, por exemplo, que quando vocês estão fazendo lá um servidor para jogar com os amigos, vocês também às vezes colocam lá, né, o endereço e depois dois pontos para falar onde é a porta que vai ser feita a conexão. Dá para pensar mais ou menos por esse meio assim do que é a porta. E por fim, o caminho, que é o path, que é a especificação de onde é que está o arquivo que vocês querem procurar dentro do endereço do servidor. Beleza? Então aqui, um exemplo aqui de URL, é esse aqui do Google, certo? Onde HTTPS vai ser o protocolo, dois pontos / vai separar o protocolo do host, que é o Google, certo? E a próxima barra vai separar o host do caminho, que é aqui o search, o FSM, certo? Aqui, como vocês podem ver, não tem a porta explícita aqui pra gente, e quando a porta não está explícita, ela é meio que pega do protocolo. Eu não lembro agora qual é a porta utilizada pelo HTTP ou HTTPS, mas isso é irrelevante. Só precisam saber que caso não esteja explícita a porta para vocês, ou melhor, vocês não queiram explicitar a porta, né, vocês não querem colocar ela ali no link de vocês, vocês vão ter uma porta pré-definida pelo protocolo que for usado. Beleza? Isso aí, Davis. Excelente. Você tá falando, acredito, cara. Bom, do URL é isso. E de web, no geral, da parte teórica, é mais essa aí mesmo, né? De o que é web e o URL. Né? Para acabar agora a parte da web, a gente vai ter os tipos de documentos que são utilizados nela. Certo? A gente tem 3 tipos de documentos. Eles são os documentos estáticos, dinâmicos e ativos. Né? Aqui, como eu escrevi bem resumido, os estáticos, eles são documentos que são inalterados, né? com o passar do tempo. Ele não vai mudar cada vez que tiver algum acesso. Ele vai sempre manter o mesmo conteúdo. E o melhor exemplo para isso são as páginas HTML simples, certo? Onde não tem nenhuma outra coisa mexendo, vai ser só lá o conteúdo sempre o mesmo, sem nenhuma mudança, certo? Os dinâmicos, eles são documentos que podem ser gerados em tempo real pelo servidor a partir de parâmetros ou outras condições. Daqui o exemplo que eu coloquei foi páginas geradas pelo servidor usando o PHP. Né? Mas uma outra coisa que tem no livro também que o Flávio tinha comentado comigo antes é, por exemplo, um relógio, certo? Quando vocês têm um documento dinâmico, ele, por exemplo, no momento que vocês abrissem uma página, ele guardaria ali a informação, o horário que vocês abriram a página, certo? Isso seria dinâmico. Quando vocês abrissem a página, isso seria gerado para vocês, certo? Mas ele não vai ficar atualizando todo momento. Então ele vai só, por exemplo, eu vou abrir a página e vai estar ali mostrando
esse aqui foi o horário que tu acessou essa página. Beleza? Esses são exemplos de documentos dinâmicos. E por fim, os documentos ativos, que são simplesmente documentos como no JavaScript, onde eles são interativos com o usuário, que permite que o acesso às páginas sejam mais dinâmicas, né? Como eu escrevi ali, né? O contato entre o usuário e a página ali que está acessando vai ser algo mais dinâmico, vai ser algo mais divertido, por assim dizer. Não vai ser algo tão estático, né? Que nem um HTML puro. Vai ter um negócio mais visual, vai ter uma coisa se mexendo assim contigo, ou mexendo no momento que tu faz alguma coisa, para que fique mais aconchegante, digamos assim, o ambiente, certo? E aqui, uma questão da prova, que é uma pergunta bem simples. Quais são os tipos de documentos web? E a resposta é estáticos, dinâmicos e ativos, certo? Alguma dúvida com isso aqui, pessoal? Sobre web e os tipos de documentos? Nada? Se não tinha nada, eu vou continuar agora com o HTTP. Obrigado por ouvir. Fala Não entendi aí. direito como é que funciona os ativos, não entendi bem a ideia dele. Os ativos, cara, os ativos são basicamente assim. Tu vai entrar numa página e nessa página vai aparecer, por exemplo, aqueles responde aí, Brain que tem, que vai aparecer um pop-up assim na tua tela falando, tem que fazer tal coisa, senão tu não vai conseguir ver o conteúdo da página. Então, esse aí seria um exemplo documentativo, certo? Uma coisa que vai interagir contigo, que tu vai ter que responder aquilo de uma forma, né? Fechando o pop-up ou fazendo o cadastro, sei lá, alguma coisa assim. O interativo. Entendeu, Shazam? Nos bons tempos tinham jogos feitos em Shockwave, tinha os jogos da Unity com plugin web e tinha os Java Applets também, muito bons. Isso aí, Bento. Bons tempos, né, Bento? Tempos que não voltam mais. Tem o famoso Burning Rubber feito em Shockwave, lendário, cara. Lendário jogo de corrida. Muito poggers, né? Sim. Tá bom. Beleza, mais alguma dúvida sobre o web, pessoal? Posso seguir em frente? Não sei se alguém mandou alguma coisa no Discord. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Então tá. Vamos lá então, agora vamos ver um outro protocolo, que é o protocolo HTTP, né, que é o protocolo de transferência de hipertexto. Certo? Ele é um protocolo de aplicação responsável pelo tratamento de pedidos e respostas entre cliente e servidor na web. Então, como eu disse antes, que a web vai ser um grande pede e recebe resposta, o HTTP ele vai fazer isso para ti, certo? Tu vai pedir alguma coisa como cliente e o servidor vai ter que responder isso. Primeiro HTTP, HTTP1, né, que é o mais simples de todos, certo? Ele funcionava da seguinte maneira: no momento que tu fazia algum pedido, ia ter que abrir uma nova conexão com o teu servidor para poder fazer esse pedido, certo? Como está escrito aqui, cada solicitação do cliente cria uma nova conexão com o servidor. Então, no momento que tu ia fazer um pedido, tu ia abrir essa conexão, ia pedir para o servidor, no momento que o servidor te respondesse, né, te devolvesse o teu pedido, a conexão ia ser fechada, certo? Então, tu não ia poder usar de novo essa mesma conexão. Então, isso é um problema que deixa abrir e fechar as conexões é uma coisa que leva certo tempo, né? Não é uma coisa não é uma coisa muito boa, ficar abrindo e fechando a mesma coisa, a mesma conexão. E além disso, das conexões não persistentes, que a cada solicitação ela é ser fechada, o HTTP1 também não suporta pipeline. O que isso significa? Significa que sempre que tu pedir alguma coisa para o teu servidor, tu vai ter que esperar ele te responder
para te fazer um novo pedido. Então, isso deixa todo o processo mais lento. Não pode pedir várias coisas ao mesmo tempo. Tem que pedir uma de cada vez. E para continuar pedindo, tem que esperar uma resposta do teu servidor. Certo? Então, como está escrito aqui embaixo, ambos problemas, né, acarretam um baixo desempenho dessa versão do HTTP. Certo? E depois disso veio o HTTP 1.1, que resolve esses dois problemas. Então, ele transforma as conexões que eram não persistentes em conexões persistentes, para que as conexões pudessem ser reutilizadas a cada pedido que tu fizesse para o servidor. E também o HTTP 1.1 ele suporta esse pipeline. Ou seja, tu pode fazer mais de uma solicitação por vez e não vai precisar esperar que cada solicitação nova seja depois que o pedido da anterior chegue. Beleza? Então, essa aí é a principal diferença do HTTP 1.0 para 1.1. Né? Enquanto 1.0 é basicamente um lixo, 1.1 ele é mais okzinho, certo? Todos os problemas que o HTTP 1 tinha, o 1.1 resolve. Que são esses dois aqui. Beleza? No meio disso tudo, a gente tem os servidores proxy, certo? O que é um servidor proxy? Um servidor proxy HTTP, ele é basicamente o intermediário entre o cliente e o servidor, certo? Então, aqui nessa imagenzinha aqui de baixo, vocês conseguem ver que vocês têm os clientes de um lado e o servidor do outro. O que o proxy faz? Esse servidor faz? Ele recebe as solicitações do cliente. A primeira vez que isso acontece, ele vai lá no servidor, a partir da solicitação do cliente, e ele pede para o servidor o que o cliente pediu. Depois o servidor retorna para ele a resposta e o proxy retorna para o cliente. Ou seja, a primeira vez que isso acontecer, vai ser assim que vai funcionar. Agora, a segunda vez que algum cliente pedir a mesma coisa daquele servidor, o servidor proxy não vai precisar mais ir até o servidor que seria pedido, né? Porque o servidor proxy ele funciona como se fosse uma cache gigantesca, virtual. Ou seja, no momento que um outro cliente pedir a mesma coisa do mesmo servidor, o servidor proxy ele já tem aquela informação guardada e envia diretamente para o cliente, sem ter que ir para o servidor a solicitação, certo? Então, um dentre os tantos papéis do servidor proxy é armazenar as requisições em memória cache. Além disso, também ele vai filtrar conteúdo, ele vai controlar o acesso de quem vai poder interagir naquela rede, por exemplo. Esse cliente aqui ele não pode ir para tal servidor, então isso aqui é uma coisa que vai ser bloqueada, e assim por diante. Ele também balanceia o tráfego, certo? Por exemplo, tem muitas solicitações sendo feitas, ele vai dar um jeito de balancear isso aí, para que o servidor fique mais, a rede fique mais estável, entre outras coisas. Então, basicamente, é assim que funciona o servidor proxy, que ele está aí no meio desse HTTP, certo? Principalmente depois da 1.0, se não me engano, que foi, acho que foi por aí que começou essa coisa de servidor proxy. Posso estar enganado, mas é mais ou menos junto, né? E aqui a gente tem uma questão, que é uma pergunta sobre os servidores proxy. Então, qual é a pergunta? Servidores proxy são entidades que atendem requisições HTTP em nome de um servidor web de origem e que tem como objetivo reduzir o tempo de resposta e o tráfego gerado. Explique o funcionamento de um servidor proxy. E aqui está a nossa resposta, certo? Que é baseada nesse último slide aqui, nessa explicação. É que os servidores proxy podem fornecer caching, filtragem de conteúdo, anonimato, autenticação, entre outras funcionalidades. E também que tem dois tipos de servidor proxy. São os forward, que é um cliente acessando a internet através do servidor proxy, e o reverse proxy, que é o proxy ficando entre o cliente e o servidor, né, que daí ele vai gerenciar o tráfego também e melhorar a segurança da minha rede. Então, esse exemplo aqui seria um exemplo de reverse proxy, certo? Que seria o melhor, né? O forward ele é mais simples e ele não é tão efetivo quanto o reverse, que seria esse exemplo aqui, certo? Alguma dúvida com isso, pessoal? Sobre servidor proxy? Esse rolê aí é bem... Que tipo, dá pra ouvir direito? Parece que o Discord tá falhando. Dá pra ouvir. Que basicamente
tu pode usar servidor proxy, por exemplo, sei lá, tu tá na escola e eles não liberam um site, por exemplo. Pode, tipo, mudar teu servidor proxy pra, tipo, mentir o teu lugar, basicamente. E é desse jeito que, por exemplo, a Deep Web funciona também. Tipo, tu mente, basicamente. É muito. Cara, isso é uma coisa muito louca, né, velho? Como o Davis falaria, umas coisas que são muito, muito roubadas, né? Velho? Bom, Muito alguém tem broken. uma coisa. Que, Flávio? Muito broken. Muito broken, né, cara? Isso aqui é muito crazy. Mas a coisa mais broken tá por vir ainda. Né? Tá, The Proxy é isso. E depois do servidor proxy a gente tem o HTTP 2.0, certo? Que é o nosso HTTP bufado ao máximo, eu diria assim, né? Pelo menos do que a gente precisa saber. A diferença do 1 para o 1.1 é bem notável, né? Tem essa parte da conexão e do pipeline. E agora do 1.1 para o 2 é bem maior, certo? Além das conexões serem persistentes, de tu poder fazer mais uma solicitação ao mesmo tempo, né? A gente vai ter uma melhora de outros parâmetros também. Como, por exemplo, assim, aqui, opa. Primeiro tópico que está escrito aqui, multiplexação. Isso aqui é basicamente paralelismo. Então, o que vai acontecer? Você vai fazer várias solicitações ao mesmo tempo, enquanto que no HTTP 1.1, cada solicitação ia ter uma resposta de cada vez, certo? Por mais que tu mandasse todas de uma vez só, cada solicitação ia ter uma resposta por vez. Aqui, no HTTP 2.0, todas as respostas poderiam ser retornadas simultaneamente, certo? Então, aqui acontece um paralelismo dessas solicitações e respostas. Beleza? Além disso, a gente tem a prioridade, ou seja, o cliente ele pode colocar na sua solicitação uma certa prioridade para que o servidor ele saiba que existem coisas mais importantes que outras, certo? Então, por exemplo, se tu tiver duas solicitações, uma solicitação é baixar um filme e outra solicitação é um e-mail num meio importante, assim, por assim E o dizer, né? Senhor dos Anéis? Isso. Filme do Senhor dos Anéis. Mas não, mas é que daí, com o filme do Senhor dos Anéis, daí a prioridade vai ao contrário, né? É mais importante baixar o filme do que enviar um e-mail. Né? Pelo menos pro Ranieri é assim. Então, mas Então, enquanto tá baixando o filme do Senhor dos Anéis, primeiro vai ser baixado todo o filme, porque é mais importante do que só enviar o e-mail para outra pessoa, certo? Então, isso aí vai ter uma fila de prioridade no teu servidor. Depois a gente tem compressão, que vai ser simplesmente compressão mesmo, que é diminuir o tamanho do cabeçalho dos scripts, certo? Vai diminuir a banda utilizada pela comunicação, pela solicitação, né? Depois disso a gente tem o push. O push no servidor nada mais é do que, por exemplo, eu não sei se eu botei aqui, não botei aqui, mas tinha uma fotinho lá nos slides do Ranieri que mostrava bem isso. É, por exemplo, assim, tu tem uma página web, certo? Que vai ter HTML, CSS e JavaScript. A solicitação é eu quero acessar essa página. Então, digamos assim, sem o push, eu deveria falar o quê? Eu quero acessar o HTML, o CSS e o JavaScript dessa página. Daí eu vou mandar essas três juntas e daí elas vão me retornar depois. Com o push, eu só falo, eu quero acessar o HTML dessa página. Então eu vou lá, peço, e o servidor, ele bufa a resposta e não manda só o HTML. Ele vai mandar também o CSS e o JavaScript. Certo? Então o servidor ele vai mandar mais coisas do que eu pedi, mas são coisas que eu vou acabar necessitando no futuro. Beleza? E por fim, TLS, que é Transport Layer Security, que é basicamente criptografar todas as mensagens que são trocadas entre o cliente e o servidor. Então toda essa comunicação, além de estar funcionando muito bem, ela também vai ser mais segura porque vai estar tudo criptografado. Beleza? E aqui a gente tem uma pergunta que é explicar duas funcionalidades que foram adicionadas no HTTP2 para reduzir o atraso. Aqui tem 4, né? Vocês poderiam escolher 2 só delas. E, bom,
É basicamente assim, né? Poderia colocar só prioridade e compressão de dados, ou só multiplexação e push, né? Tem várias possibilidades. Porque isso aqui mostra que o HTTP2 foi bem melhor do que o HTTP1, né? Foi uma mudança bem considerável, certo? Em questão de otimização e segurança também, né? Porque você pode ter... Aqui a gente tem 5 tópicos, né? Multiplexação, prioridade, compressão e push. Além de TLS. Então aqui você consegue ver que 4 delas foi para otimização da comunicação em geral, né? Para reduzir o atraso de todas as comunicações. Enquanto o TLS também foi para adicionar uma camada de segurança às comunicações feitas. É. Alguma dúvida com isso aqui, pessoal? Sobre HTTP? Então o pipeline do HTTP 1.1, na verdade, ele é meio falso, né? Ele não é realmente otimizado com o 2. Não, sim, não é. Não é. Porque, por exemplo, enquanto a gente tem aqui no 1, a gente tem só... A questão do pipeline aqui é o quê? Tu vai mandar várias solicitações. Mas o pipeline é tu poder mandar várias coisas de uma vez só. Não é que todas vão retornar juntas, né? Diferente do 2.0, onde tu vai poder mandar todas ao mesmo tempo, assim como 1.1, só que várias delas, elas vão retornar ao mesmo tempo. No 1.1 não, ia retornar uma de cada vez. Certo, Ramon? Beleza. Mais alguma dúvida, gurizada? Alguma Ah, mensagem no Discord? o HTTP, o TLS, tipo, o HTTPS, que é o HTTP seguro, ele é o HTTP com TLS ou é outro rolê? Cara, eu acho que é outro rolê. Porque o TLS ele já é adicionado no HTTP 2. Então, eu não Eu cheguei acho a que, procurar isso aí. se não me engano, o HTTPS ele tipo torna obrigatório o TLS e tu não pode mais tipo ter uma conexão descriptografada. O Bento sabe muito, né, cara? Tipo, o TLS no HTTP ele, tipo, 1.1 ele é opcional. No 2.0 é obrigatório. Como é que, tipo, eu imagino que todo HTTP de hoje em dia seja 2.0. E às vezes tem o HTTP normal e o HTTPS. Daí a minha dúvida é se tipo, o TLS é só uma opção que está ativa ou se o HTTPS ainda é outro rolê. Não, então, eu realmente não sei. Mas o TLS é uma coisa que foi adicionada no 2.0. Então, talvez seja, quando o TLS é obrigatório, eles mudam o nome para HTTPS. Eu não sei disso, eu não cheguei a procurar mesmo, mas... Não sei, a gente tem que Se ver não me para... engano, o HTTPS tu precisa ter um certificado SSL também. Do tipo, Então é o teu mais... servidor precisa ter uma entidade certificadora certificando a tua chave, tá ligado? Tipo, Entendi. ele obriga o protocolo de segurança padrão lá. Eu acho que sim, eu acho que é isso porque às vezes aparece lá o HTTPS riscado lá em cima, é porque o site não pagou essa entidade, eu acho. Aí não tá com certificado, aí não tá seguro. Até se tu for pegar um domínio, tu precisa pagar uma fee pra tu ser certificado SSL. Caralho, Daí tu ganha o Szinho lá. Que loucura, né, Alfredo? Faz sentido. Mais alguma pergunta sobre HTTP, gurizada? Acho que isso aí é um não. Então, vamos para o próximo conteúdo, que é agora segurança. Certo? Aqui, como vocês podem ver nessa imagenzinha aqui, uma conexão segura com a internet. Né? Então tá, vamos lá. Segurança. O que a gente precisa saber de segurança? Né? Primeiro de tudo, os 3 princípios dela, que são autenticação, confidencialidade e integridade. A autenticação, o que que é? Vou usar o Flávio de exemplo, certo? A autenticação é, por exemplo, eu quero saber que o Flávio realmente é o Flávio. Beleza? Na vida real, eu teria a identidade dele para provar isso, caso eu não conhecesse o Flávio. Na internet, eu preciso achar outra maneira de provar que ele é o Flávio. Confidencialidade. Um bom exemplo disso é, por exemplo, ali no WhatsApp, certo? A gente tem um grupo da computação, beleza? Quando eu mando uma mensagem, eu quero ter certeza que aquela mensagem vai ser enviada apenas para quem tem acesso àquele grupo.
Então, essa certeza é a confidencialidade, certo? Que apenas usuários autorizados têm acesso às informações que eu enviei. Beleza? E por fim, integridade é ter a certeza de que durante a comunicação que eu tive, né, a troca de mensagens que eu tive, essa minha mensagem ela não foi alterada. Então, normalmente a integridade ela funciona para saber se teve alguma alteração ou se não teve alteração. Porque eu não consigo garantir que não tenha essa alteração, né? Eu não consigo garantir que essa minha mensagem ela não seja mudada, mas eu consigo garantir que eu saiba se ela foi mudada ou não. Beleza? Então, desses 3 tópicos, esse é o resumo entre eles. Né? Alguma dúvida entre a diferença entre os 3? Ou todo mundo conseguiu entender com os exemplos? Acho que todo mundo conseguiu entender. Então, vamos para o próximo. Princípios da criptografia. Né? O Bento já está aqui, chegou na hora certa. Aqui a gente tem a Trude do Bento, a Trude Rabuda. E a Alice e o Bob, certo? Basicamente, o que é criptografia, né? A gente vai ter uma mensagem, essa mensagem ela vai ser criptografada pela chave da Alice e ela vai ser descriptografada pela chave do Bob, certo? Só que a questão é que aqui no meio eu posso ter alguma coisa atrapalhando ou pegando essas informações e essa pessoa, né, que no caso é a Trude, que é esse diabinho aqui, ela não deveria poder fazer isso, né? Eu não quero que as outras pessoas possam ver o que eu mando para o Flávio, por exemplo. Certo? Eu não quero que o Bento chegue lá e consiga ver uma mensagem que eu mando para ele falando mal do Bento. Entende? Então, preciso resolver isso de alguma maneira. Certo? Sobre as chaves de criptografia, a gente tem 2 tipos: as chaves simétricas e as chaves assimétricas. As chaves simétricas, basicamente, eu tenho uma chave, a chave que eu usar para criptografar minha mensagem vai ser a mesma que o receptor ele vai usar para descriptografar ela. Então, a chave para fazer as conversões é a mesma, ela não vai mudar. Isso é muito bom em questão de processamento e também em questão de criptografar uma quantidade muito grande de dados, certo? Porque usando a chave simétrica, é basicamente mais simples de fazer essa criptografia, certo? Então, esse é o lado bom dela. E o lado ruim dela é que ela tem o desafio de distribuir a chave. Por exemplo, se eu vou criptografar uma mensagem para o Flávio e eu vou usar uma chave simétrica, como eu garanto que o Flávio ele vai ter essa mesma chave simétrica que eu? Certo? Ou melhor, como é que eu garanto que eu mande a chave até ele e ele receba a chave sem nenhuma outra pessoa ter recebido também, sem o Bento ter recebido? Certo? Então, esse é o problema da chave simétrica. Né? Ela não é tão segura em questão de quem tem a chave. Beleza? Chave assimétrica é um pouco diferente, um pouco mais complexa. Na criptografia da chave assimétrica, são geradas 2 chaves diferentes, que são a chave pública e a chave privada. A chave pública, ela sempre vai ser usada para criptografar. E a chave privada, ela sempre vai ser usada para descriptografar. Por quê? O rolê dessa criptografia aqui da chave assimétrica é o seguinte: toda mensagem que for criptografada com um tipo de chave só pode ser descriptografada com o outro. Então, por exemplo, se eu criptografo com uma pública, eu só posso descriptografar com a privada. Eu não posso colocar pública de novo e eu vou ter eu vou ter a minha mensagem descriptografada. Não é assim que funciona. Se eu colocar uma chave pública em cima de outra chave pública, a mensagem vai ficar mais bagunçada ainda. Eu não vou conseguir ler ela. Certo? Então, por isso que se eu criptografo com a pública, eu só consigo ver com a privada. E vice-versa também. Se eu criptografo com a privada, eu só consigo ver com a pública. Eu não posso aplicar a privada de novo para esperar receber essa mensagem. Certo? Então, por mais que eu sempre preciso fazer com uma e depois com outra, eu preciso cuidar para ver com qual eu vou criptografar primeiro. Se eu criptografar com a chave privada, que é só minha, todo mundo que tiver uma chave pública pode ver essa mensagem. Certo? A chave pública normalmente ela é compartilhada para todos. Então, quando existe uma chave pública,
É pressuposto que todo mundo na face da Terra tem acesso a essa chave pública. Diferente da privada. A privada só eu tenho acesso. Por isso que eu não devo criptografar mensagens que são para ser privadas com a minha chave privada. Eu só descriptografo com ela. Beleza? Então, além de usar esse esquema de chaves diferente, ela é mais lenta em comparação com a simétrica, porque ela trabalha com números primos muito grandes. Isso aí é um esquema muito custoso para fazer a criptografia. Mas, em contrapartida, o custo ele gera também o benefício de é mais seguro, certo? Eu posso, como disse antes, eu posso enviar minha chave pública para qualquer pessoa na face da Terra que eu não vou ter problema com segurança, certo? Alguém ficou com alguma dúvida com chave simétrica, assimétrica ou simétrica também? Alguma dúvida com esse esquema de criptografia? Porque isso aqui é importante entender a diferença de público e privado agora, porque a gente vai usar isso nos próximos slides. Alguém ficou com dúvida nisso, gurizada? Entre a diferença de chave pública e privada e quando eu uso para criptografar uma ou outra? Ninguém? Bom, como ninguém respondeu, eu creio que ninguém tenha ficado com dúvida. Então, muito obrigado, Jesus. Então tá. De chaves de criptografia basicamente assim. E agora com a criptografia a gente vai fazer a assinatura digital. Certo? O que é assinatura digital? Basicamente, quando vocês estão assinando um documento na vida real, vocês pegam e assinam com a assinatura de vocês. Certo? Só que na internet não é tão simples assim. A gente tem que fazer um processozinho para provar que a assinatura de vocês realmente é a assinatura de vocês. Então, como é que funciona? No começo do processo, a gente vai ter a geração da chave, né, da criptografia assimétrica aqui, das chaves assimétricas. Então, eu vou gerar a chave pública e privada. A pública eu vou compartilhar para todos. E a privada eu vou usar depois, a minha chave privada. Certo? Então tá, para assinar o documento, o que eu preciso fazer? Primeiro eu preciso pegar a mensagem, assim como está nessa imagenzinha aqui debaixo. Eu pego a mensagem e eu aplico um algoritmo de hash na minha mensagem. A partir da aplicação desse hash, eu vou ter um resumo da minha mensagem. Esse resumo é chamado de resumo criptográfico ou hash. Certo? E que é esse azulzinho aqui. Beleza? Resumo da mensagem ou hash. A partir desse resumo, eu vou aplicar a minha chave privada, que, como eu disse antes, a chave privada ela é mantida em segredo e só eu sei qual é ela. E eu vou usar ela aqui para provar que sou eu. Como a chave privada só eu tenho acesso, eu vou usar ela para criptografar essa minha hash para provar que eu sou eu, que eu tenho essa chave privada. Certo? Então, eu vou cifrar a hash com a chave privada. E essa minha hash criptografada, eu vou anexar ela com resumo. Então, basicamente, a minha hash criptografada, ela é a assinatura que eu vou colocar no final do meu documento. Certo? Assim que eu crio a assinatura digital. Agora, para autenticar essa assinatura digital, como é que eu sei que, por exemplo, eu vou mandar uma coisa para o Flávio, eu vou lá, assino o documento com a minha assinatura digital e o Flávio quer saber que realmente fui eu que assinei. Né? Como é que eu vou autentificar isso? Aqui a gente tem o sistema, o processo contrário, né? A partir do documento com o hash criptografado, o Flávio vai pegar o documento, esse documento ele vai aplicar o mesmo algoritmo de hash que eu usei para antes, ele vai usar agora, o mesmo algoritmo. Ele vai gerar um novo resumo da minha mensagem, certo? Ele vai gerar um novo hash, que é esse azulzinho aqui. E ele vai comparar esse hash aqui que ele gerou com o hash resultante do meu hash criptografado, descriptografado pela chave pública que ele recebeu de mim. Certo? Então ele vai pegar aqui o hash criptografado, ele vai aplicar a chave pública que ele tem, que foi gerada junto com a minha chave privada. Ele vai obter um hash, um resumo da mensagem, que foi o resumo que eu calculei lá no início, e vai comparar esse resumo que eu fiz com o resumo que ele fez. Caso os dois resumos sejam iguais, isso significa que
a pessoa que enviou a mensagem pro Flávio foi o Jonathan. Realmente fui eu que mandei a mensagem para ele. Certo? Vocês entenderam isso aqui? Da autenticação da assinatura digital? Compreenderam, gurizada? Nenhuma dúvida sobre isso? Repete aí. Repete tudo ou só uma parte específica? Repete só a autenticação ali. Tá. Aqui eu já viro para ti, tá, Rô? Aqui na autenticação, eu tenho... Olhem bem aqui para a imagem que fica mais fácil para entender. Né? Eu tenho aqui o documento com o meu hash criptografado anexado a ele. A primeira coisa que o Flávio vai fazer, depois que receber o documento que eu enviei para ele, é pegar o documento, ou melhor, só a mensagem, e aplicar um hash na mensagem. A partir disso, ele vai ter o resumo da mensagem, certo? Que é essa parte aqui de cima. Com a outra parte, que é essa vermelhinha, que é a minha assinatura, certo? Que é o hash criptografado, ele vai descriptografar esse hash com a chave pública que ele tem, que é a chave pública que eu gerei lá junto com a minha chave privada, né? Que quando eu gero a minha chave privada, eu gero também ao mesmo tempo a minha chave pública, certo? As duas são feitas ao mesmo tempo, só que a pública tem todo mundo tem acesso, né? O Flávio tem acesso, o João tem acesso, o Bento tem acesso, qualquer pessoa tem acesso a ela. Assume-se que qualquer pessoa no mundo tem acesso a essa chave pública. Então eu pego a chave pública, descriptografo o hash criptografado, e eu vou ter com isso o hash original, que é esse azulzinho de baixo. A partir do hash original e do resumo, ou seja, o hash que o Flávio calculou, ele vai comparar os dois, e se os dois forem iguais, quer dizer que realmente fui eu que mandei essa mensagem. Beleza? Entendeu agora, Ramon? Ramon? Acho que sim, tá bom. Fala aí, Luiz. Entendeu, Luiz? Luiz, caralho, Rua. Nossa. Entendeu mesmo? Entendeu a primeira parte também de como eu faço a assinatura? Então tá bom. Então tá belezinha. De assinatura digital é isso. E a partir da assinatura digital, a gente vai ter o certificado digital. O certificado digital nada mais é do que isso que a gente fez na assinatura, só que feito, digamos assim, mais uma vez. Certo? O certificado digital, ele vai ser a minha... Ó, na vida real, né? Eu, quando assino um documento, eu simplesmente boto a minha assinatura com a caneta ali. Certo? Mas isso não garante que não seja uma cópia da minha assinatura ainda. Né? Para garantir que a minha assinatura é de verdade, eu preciso ir no cartório e autenticar a minha assinatura, certo? Ir lá e botar o carimbo, certo? Do cartório no documento. Beleza? Aqui no certificado digital é a mesma coisa. O certificado digital, ele vai associar a chave pública a uma entidade específica, que é uma entidade confiável, certo? E essa entidade confiável vai ser a autoridade certificadora, que é a entidade que emite, revoga e gerencia os certificados, certo? E aqui, como está escrito, ele atua como uma terceira parte confiável que valida a autenticidade das informações. Então, esse certificado digital gerado pela autoridade certificadora vai validar, mais uma vez, que isso aqui foi realmente eu que mandei para o Flávio, certo? Que a assinatura fui eu que fiz para mandar para o Flávio. Porque, por exemplo, nas aulas, o Ranieri usou o exemplo do Jordano, né? Que o Jordano era um cara muito esperto e, a partir da mensagem, ele recebia a mensagem... quer dizer, eu mandava mensagem para o Flávio, só que no meio dessa comunicação, o Jordano pegava essa mensagem para ele, certo? A partir da mensagem que ele pegava para ele mudava a assinatura. Então, a assinatura não era mais feita com a minha chave privada, mas sim com a chave privada dele. E depois, né, fazia todo esse esquema e mandava de volta para o Flávio. Então, o certificado digital, ele garante que, ou melhor, ele garante não, ele certifica que aquela assinatura realmente é minha. Não teve o Jordano no meio atrapalhando. Mas é claro, se o cara for muito foda, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e ele vai falsificar o certificado digital também. Então, como é que eu
eu garanto que o certificado digital ele não foi alterado. Eu pego outro certificado digital e assim por diante. Então isso aqui é um baita de um loop, uma baita de uma gambiarra que tu nunca vai ter certeza absoluta que isso aqui é verdade. Mas quanto mais certificados tu tem, a chance de aquilo ali ser falso, ela é menor, mas nunca vai ser nulo a chance daquilo ali ter algum problema. Entendem? Então essa parte de certificado digital e a autoridade certificadora é mais ou menos assim. Ela é a mesma coisa, assinatura digital, só que são entidades mais importantes, digamos assim, que vão fazendo isso. Certo, pessoal? Alguma dúvida sobre certificado? Cara, posso te Certificado? corrigir uma coisa? Diga, cara. O que eu falei Em errado? aplicações de muito alto nível, quando eles precisam de uma segurança absoluta, tipo governamental e tal, na hierarquia de entidades certificadoras existe tipo um topo, né? Que é tipo a 7ª camada de certificado. E essas entidades aí, a chave pública delas já é conhecida. Então é impossível tu falsificar um certificado dessa entidade aí. Tá, mas isso Então não é isso aquela tem coisa que o como, mas é Ranieri tinha pouco usado. falado. Isso é aquilo que vai ficar no. Não, não, isso não é o que fica no hardware, né? Ou é? Não. É tipo assim, tu pede pra uma entidade certificadora que pede pra outra, que pede pra outra, que pede pra outra, né? Aham. Para o certificado ficar cada vez mais parrudo. Lá no fim da hierarquia, existe uma entidade certificadora tipo maior, assim, que é usada para aplicações importantes, e o cliente, ele tem a chave pública na própria máquina dele, ele já conhece a chave pública dessa entidade superior aí. Então é impossível tu falsificar um certificado Entendi. dessa entidade em específico. Mas para tu Tem conseguir fazer request para ela não é tão fácil, né? Tem uns casos históricos, tipo, em 2012, o Cazaquistão pediu para a Mozilla adicionar uma autoridade certificadora nova para poder, tipo, enviar certificados falsos. Em 2015, eles pediram para, tipo, mandar um SMS para toda a população do Cazaquistão para, tipo, eles baixarem um certificado baixarem o certificado lá que permitia que tipo, o governo lesse todas as mensagens criptografadas. Como é que sabe disso, Bento? Caralho, velho, os bentos conhecimentos são muito supremos, cara. Eu tava tentando lembrar do terceiro exemplo, que teve uma empresa certificadora que era tipo Trust, não sei o que tipo, ela foi hackeada, e até descobrirem que ela tinha sido hackeada, ela tinha emitido 350 mil certificados falsos. Parece bastante coisa, né? Não, de fato, se conseguir hackear a entidade certificadora, aí já não tem mais segurança nenhuma. Mas aí o cara tem que ser muito foda, né? Já tem tipo seu Snowden, assim. Muito crazy isso aí. Bom, é isso. Alguém ficou com alguma dúvida com o certificado digital ainda, gurizada? Posso finalizar essa parte de segurança, então, com e-mail ou vocês têm mais alguma pergunta antes disso? Considerar que não tem perguntas. Então vamos acabar essa porcaria aqui agora com o e-mail seguro. Né? Isso aqui, provavelmente, cara, 90% de chance de você cair na prova. Nas duas provas anteriores que a gente tem acesso no Drive, caiu. Na revisão, o Ranieri falou várias vezes que isso aqui é extremamente importante, então provavelmente vai cair na prova. Quando ele explicou isso aqui na aula, ele também deu uma ênfase enorme. Então, a princípio, isso aqui é uma coisa que o Ranieri gosta muito, que é o e-mail seguro. Né? Isso aqui é uma viagem, cara. No fundo é simples, mas parece meio complexo. Né? Então, basicamente, o que a gente vai ter? A gente vai ter 3 passos para certificar que o nosso e-mail vai estar seguro para enviar para a internet. Certo? Qual o primeiro passo? O primeiro passo é basicamente fazer uma assinatura digital. Então, vocês olhando essa imagem aqui debaixo, né, essa imagem aqui, vocês conseguem ver que tem o M, que é a mensagem, o H, que é o hash, a função hash que eu vou aplicar. Esse K aqui é a chave privada, a minha chave privada, certo? Então, basicamente, essa primeira parte aqui, esse primeiro passo que esse algoritmo vai fazer, vai ser pegar a mensagem, gerar o hash e criptografar o hash.
certo? Depois disso, ele vai anexar esse hash criptografado com a mensagem original. Então, quando a gente chega nesse mais aqui, a gente vai ter a assinatura digital, o documento assinado digitalmente. Beleza? Então, essa é a primeira parte do e-mail seguro, certo? Segunda parte, eu vou pegar esse meu documento que tem assinatura digital e vou aplicar nele todo uma chave simétrica. Então, eu vou criptografar ele todo com a minha chave simétrica. Beleza? Então, o meu segundo passo vai ser criptografar a mensagem, criptografar a assinatura digital com uma chave simétrica que eu vou escolher. Certo? E isso vai resultar chegar nesse mais aqui, né? Então, aqui o que eu tenho nesse mais aqui pela parte de cima, eu vou ter a assinatura digital, o documento com a assinatura digital, criptografado por uma chave simétrica, e além disso, eu vou anexar nele, né, nesse documento que tem o certificado digital criptografado por uma chave simétrica, eu vou anexar nele a chave simétrica que eu usei para criptografar ele, só que essa chave simétrica ela não vai estar normal, ela vai estar criptografada pela chave pública da pessoa que eu vou enviar esse e-mail. Então, revisando isso tudo, primeiro eu vou fazer a assinatura digital no meu documento, certo? Até chegar nesse maisinho aqui, eu vou ter a mensagem, a assinatura digital. Depois, o meu documento com assinatura, eu vou criptografar ele com a chave simétrica, beleza? E depois que eu criptografo ele com a chave simétrica, eu vou anexar esse documento, a chave simétrica criptografada pela chave pública da pessoa que vai receber. Então, no caso de eu mandar alguma coisa para o Flávio, eu vou, aqui no início, eu vou pegar minha mensagem, gerar o hash da mensagem, criptografar o hash com a minha chave privada, vou anexar essa assinatura no documento, depois eu vou pegar todo esse documento e vou criptografar com a chave simétrica, e nesse documento criptografado com a chave simétrica, eu vou anexar a chave simétrica criptografada pela chave pública do Flávio. E daí mandar para a internet, que isso aqui me garante que a única pessoa que vai pegar essa porra aqui vai ser o Flávio. Claro, né, que alguma outra pessoa pode pegar também, mas daí, para descriptografar isso, o cara tem que ser um deus, né? Mas é basicamente assim que eu garanto que o meu e-mail ele vai ser seguro. O conteúdo dele vai ser enviado somente para o Flávio. Certo? Alguém ficou com alguma dúvida nisso aqui? Parece complexo, mas na real é bem simples, né? Só os termos são um pouco grandes. Né, aqui, vamos ver aqui, né? As duas questões tem nas provas que tem no Drive são basicamente para fazer um diagrama que represente isso tudo. Então, as duas questões, ó, apresente uma visão esquemática sobre o funcionamento do PGP do ponto de vista do emissor. Aqui, desenhar o diagrama explicando como o e-mail pode ser enviado de forma segura, que é PGP, né? O nome disso aqui, dessa coisa que a gente está fazendo é PGP, né? Que é Pretty Good Privacy, certo? Então, a partir de saber como funciona, vocês não precisam saber decorado como é que funciona o desenho, né? Mas lá, vocês vão escrever para o Ranieri, se eu não me engano, o gabarito da pessoa que fez essa prova, não lembro quem fez agora, de 19.2, tá escrito lá, né? Ele faz tudo isso aqui, né? Bota aqui M, H, K, menos, né? Ali, hash, a chave privada de quem tá mandando, a chave pública, que é o maisinho de quem tá recebendo. Ele coloca tudo isso e depois especifica. Ah, o H é o hash da mensagem. O KA, ele é a chave privada de quem está mandando. O KB é a chave pública de quem está recebendo. KS é a chave simétrica, assim por diante. Então, isso aqui vai ser uma questão que quase garantido que vai cair na prova amanhã. Por tudo que o Ranieri falou durante essa segunda parte do semestre, na aula de revisão, isso aqui vai estar na prova.
né? Então, por isso que é tão importante que vocês entendam como funciona. Certo? Alguma dúvida, gurizada? Até a sigla foi. Caraca. Beleza, pessoal? Podemos seguir então o tópico? Mais nenhuma dúvida em segurança? Então, a partir de agora, eu deixo contigo, Davis. Eu confio em ti, cara. Explica pra gente o que é um gerenciamento de rede. Não sei, o Flávio, compartilha aí. Vamos explicar então a parte do Davis aqui, né, pessoal? Última parte do conteúdo, então, é a parte de gerenciamento de redes, que ele tem até a disciplina disso aqui depois, né? Acho que tem pessoal aí que está fazendo. Mas, enfim, isso aqui vai englobar toda a parte do estudo de manter a rede, né? De fazer diagnóstico de como a rede está se comportando, questão de configuração, questão de evitar e prever falhas. Aqui tem todo esse guarda-chuva aqui, que essa área abrange, né? Primeiro aqui se falaria do gerenciamento de configuração, que é a questão de manter software atualizado, os roteadores, os dispositivos da rede atualizadinhos, né? E bem documentados para saber que versão eles estão usando e tudo mais. Gerenciamento de falhas. O reativo em questão de identificar e resolver o problema que aconteceu, sei lá, rompeu um cabo, enfim. E o proativo é a questão de evitar, né, tentar prevenir que esses problemas aconteçam. Aqui, desempenho, aí capacidade de tráfego, o que está acontecendo, o desempenho, se ele está em níveis aceitáveis de velocidade, da taxa de da taxa de transferência, essa palavra, de dados, enfim. Tempo de resposta e tal. Segurança, né, eu tenho que garantir que usuários autorizados acessem as coisas, então manter um log de quem está acessando o que e tal, enfim, entra nessa parte de segurança. E contabilização no sentido de saber quais partes ou quais usuários da rede estão consumindo mais recursos. Não necessariamente eu quero cobrar dinheiro desses caras, mas para ter um planejamento até de infraestrutura e saber que partes exigem mais da minha rede do que FCAPS, como religa uma usina nuclear. Não sei, Bento. Será que cai na prova isso? Acho que não. Bom, essa era a questão de prova, né? O que significa FCAPS? O FCAPS são esses caras aqui que são as partes do gerenciamento de redes. F de falhas, C de configuração, A de accounting, que significa contabilidade, né? P de performance e S de segurança. Claro que a sigla original é em inglês, né? Mas, enfim, aqui eu traduzi. Menos o accounting, né? Porque se eu traduzir não vai funcionar. Mas, enfim, falhas, né? Questão de identificar, isolar e prevenir e corrigir as falhas. Configuração de manter um sistema atualizado e bem documentado. Accounting é manter informação sobre o uso de recursos pelas partes por qual partes da rede utilizam mais recursos. Enfim, eu tô distraído lendo o chat aqui, deixa eu fechar isso aqui. E performance, né, garantir desempenho, enfim, segurança, proteger recursos e monitorar atividades dos usuários na rede. Pergunta sobre o FCAPS? Não? Beleza. Então tem toda a parte de arquitetura de gerenciamento, eu não acho que seja tão relevante assim, mas eu coloquei aqui. Ela pode ser centralizada, e daí eu tenho um gerente, que é uma máquina gerenciadora centralizada, central, que tem uma noção de o que está acontecendo em todas as partes da rede. Isso é meio ruim, porque gera um tráfego grande perto dessa máquina, mas por um lado também pode ser bom, porque essa máquina consegue processar melhor e identificar dados, correlacionar esses dados, né? Ela vai saber mais sobre o ambiente e, enfim. Hierárquica seria aí numa forma de árvore, gerenciamento distribuído, gera um menor tráfego e tem
e tem uma hierarquia. E distribuída, bom, é tudo completamente distribuída, não é nem em árvore como seria a hierarquia. Bom, enfim, acho que isso aqui é difícil de ser cobrado, mas tá aí uma ideia geral do que essas coisas significam. E aí a gente entra finalmente no SNMP. Esse aqui é uma sigla que eu odeio de pronunciar, eu acho um trava-língua, enfim. Então, desculpa se eu falar errado. É o protocolo simples de gerenciamento de rede. É um protocolo, então, que vai definir esses caras, né? Ele vai né, trabalhar sobre essas variáveis aqui. E ele é um protocolo de nível alto, então ele não depende de características de baixo nível, então ele trabalha em nível de aplicação. Ele trabalha, embaixo dele vai ter um TCP, vai ter um ODP, enfim. E ele utiliza esse paradigma gerente-agente. Tá? Então ele não depende dos detalhes de como são os dispositivos para funcionar. Tá? Ele é um protocolo de nível alto. Esse paradigma gerente a gente já tinha a ver com a arquitetura que eu falei, mas basicamente eu tenho uma máquina que é o gerente e essa máquina se comunica com diversos agentes. E esses agentes têm lá um conjunto de variáveis sobre como está o ambiente, sobre o que está acontecendo. E basicamente essa é a ideia. Um gerente ele vai acessar variáveis do agente, ele pode mandar o agente tomar alguma decisão e o agente também pode alertar o gerente sobre alguns acontecimentos. Sei lá, se houve um pico de tráfego, por exemplo, ele alerta o gerente, olha, está acontecendo alguma coisa. Enfim. No agente, ele tem essa base de variáveis aqui, que vão ser lidas pelo gerente, para serem tratadas e correlacionadas, enfim. E essa base se chama MIB, é a base de gerenciamento de informação, né? Management Information Base, enfim. Ela é como se fosse uma base de dados do agente e padroniza essas informações de gerenciamento. Por exemplo, se eu tenho uma máquina que usa inteiros de, sei lá, 2 bytes e outra que usa de 4 bytes. Para não dar problema, o MIB vai padronizar isso aqui para ficar tudo certinho. Né? Como eu falei, isso aqui trabalha em um nível mais alto já, sem se preocupar com os detalhes de cada dispositivo. Então ele armazena essas informações em forma de árvore, que é essa árvorezinha do MIB, e os nós da árvore que contém informação são chamados de objetos, né? Os MOs, que ficam na árvore. Basicamente essa é a ideia. Tem alguém fazendo alguma coisa aqui no chat? O Discord tá fazendo barulhos. Ou é o pessoal que cansou do tópico? Deve ser. Bom, enfim. Basicamente isso o MIB. Perguntas sobre o MIB, sobre gerenciamento, gerente-agente, enfim, digam aí. Não? Vamos lá então. O SNMP ele tem 5 PDUs. PDUs é um dado, uma unidade de dado de um protocolo. PDU é genérico, tá? Ele não é necessariamente do SNMP, tá? Se vocês forem pesquisar, sei lá, o TCP tem os PDUs dele, tá? É basicamente o tipo de pacote, o tipo de mensagem que ele manda. O SNMP ele tem 5, que são essas aqui. Um GET request, basicamente o gerente quer saber o valor de uma variável. O next, ele quer saber o próximo valor dessa variável. Enfim, get response é uma resposta que o agente está mandando para o gerente. Set request é o gerente que quer alterar uma variável do agente. Enfim, trap é o agente notificando. Enfim, basicamente é isso. Provavelmente ele não vai pedir para vocês o que cada um desses aqui é, mas é bom saber que são 5. Tá? PDUs do SNMP são 5. Ao menos que ele esteja falando da versão 2. A versão 2 adiciona 2 PDUs e aí são 7. Tá? Isso é uma questão de prova, inclusive, que a versão 2 do SNMP ela tem 7 PDUs, tá? Que são esse GET Boot Request, que serve para recuperar um grande volume de dados, e o Inform Request, que é parecido com a trap. Tá? O SNMP V2 ele também tem novos tipos de dados na MIB, recupera informações de formas diferentes, e tem suporte a outros protocolos de transporte no nível mais baixo, tá? Então, isso é uma questão de prova, se que é quantos PDUs tem no SNMP V2. São 7, são 5 da V1, mais 2 que são adicionados na versão 2, são 7.
dúvidas, pessoal, sobre o SNMP, não confundam com o negócio do e-mail, né? Que é o SMTP, daí. Que é parecido, mas são coisas diferentes. Perguntas, pessoal? Falem coisas. Senão acabou o tópico aqui, cara. Não? Cara, Então, se tiver é isso. como voltar depois, só lá naquele do e-mail seguro mesmo. Que eu sou meio macaco, eu não entendi exatamente o que é cada um daqueles quadrados lá daquele diagrama do e-mail seguro. Isso aqui ajuda tu pensar de trás pra frente, cara. Cara, é que sei lá, meu, tem muito K ali no meio, meu. Eu sei que é a Ó. chave, tá ligado? O que é cada chave aí já é Ó, demais. seguinte, o KA, ele é a chave de quem tá mandando, a privada. O Tá. KS não Um K a é. menos. Um K a menos. É. O menos significa que é privado. O mais significa que é pública. É que nem uma classe. Né? O K a menos, ele é a chave privada de quem tá mandando. No caso, é A e B porque é Alice e Bob, né? Então é Alice mandando e-mail pro Bob. Ah, O tá, K... isso que é o A então, tá, Isso, entendi agora. isso. Tá, O beleza. KB+, ele é a chave pública do Bob. E o Tá. KS é a chave simétrica que vai ser usada para os dois. Ah, tá. E o H é o que? A mensagem em O si? H é o hash. É o resumo da mensagem. Ah, tá, o resto que nem o bagulho de antes, tá, ok. Isso, que nem assinatura digital. Tá. Tá, plongers então, entendi. Ô, João, Ah, por que eu não posso usar a chave pública para criptografar o hash? é porque se usar privada depois, qualquer um É que tiver porque uma tu... privada, tu vai de over, né? Não, é que é o seguinte, tu não usa pública para criptografar o hash porque tu quer provar para todo mundo que é tu que tá assinando aquela coisa. E a única coisa que pode provar que é tu que tá fazendo aquilo é a tua chave privada que só tu tem acesso. Entendeu? Tipo, a assinatura digital não é questão de segurança de, eu não quero que ninguém descriptografe isso. Não é para isso que serve a assinatura digital. A assinatura digital é para falar que eu fiz essa assinatura, eu fiz esse documento. Entende? É que o cara tem a tua pública, né? E daí ele vai usar a tua pública para descriptografar isso aqui e vai ver que vai bater. E aí ele vai dizer, então esse cara realmente tinha a privada. E ele vai saber que é tu. Mas a segurança do e-mail então tá na chave simétrica? Sim, na chave simétrica. Isso aí. Tá. Isso aqui é só assinatura digital, Na né? chave simétrica e no compartilhar a chave simétrica de uma forma que tu vai usar a pública, né? Tá. Porque daí só o cara que tem a privada consegue pegar a chave simétrica. Não sei, deu pra entender agora mais. Tá, só esse K a menos ali em cima, que é essa porra aí? O menos é privado. Não, O tipo essa mais parte é... de cima que tá do lado do quadrado do K a menos. Tá. Quer dizer que ali tu tem... vamos fazer de dentro para fora. O M é a mensagem. O H é o resto da mensagem. O K a menos é o resto da mensagem criptografada. Ah, tá, é só a mesma ordem que aconteceu antes ali. Sim, é como se tu estivesse colocando os coisas dentro da função. Tá, não, safe. E o M de É baixo... tipo, é O tipo M o de baixo resultado é o mesmo M de cima, é a mesma mensagem. Só que na assinatura digital, tu vai ter a mensagem e, digamos assim, no rodapé da mensagem ou no cabeçalho da mensagem, tu vai ter a tua assinatura. A Tá, assinatura em si é a parte de cima, a parte de baixo é toda a mensagem. Entendeu? Tá. Não, agora entendi. Valeu. Isso aí, cara. Muito sexy, cara. Muito sexy. Que isso, pô? E quem disse que isso é problema meu? Tá, mas basicamente, me corrija aí se eu estiver falando bosta, John. Quando eu receber, tipo, tu tá me mandando isso aqui, tá? Eu vou receber, eu sou o Bob. Aí, o meu objetivo primeiro é achar a chave simétrica, a KS. Para isso eu vou usar a minha privada para descriptografar essa primeira parte aqui. E aí aqui embaixo, então aqui embaixo eu vou ter a KS, que é a chave privada, a chave simétrica que tu tinha criptografado com a minha chave pública. É isso. Isso. Tá, e aí eu uso essa chave simétrica para descriptografar essa parte de cima aqui. Isso. Tá, aí eu tenho a parte aqui de cima que é uma assinatura digital. Aí tu Isso assinou aí. esse cara com a tua chave privada, que é essa Uhum. K a menos. Eu tenho a tua chave pública. Então eu vou descriptografar isso aqui com a tua... Eu vou descriptografar essa parte aqui de cima com a tua chave pública. Isso. Porque tu tinha criptografado com a tua privada.
E aí eu vou chegar eu vou achar o teu hash. Aí eu vou pegar esse M aqui de baixo e vou tirar o hash dele também e comparar os dois. Se for igual, é porque tu realmente tinha criptografado com a tua privada. Então é tudo bem. Isso aí. Tá, então eu entendi. É isso mesmo. Mais alguma dúvida, gurizada? Isso aqui foi o tópico, então. Tem